novamente e aparecer no microfone. Beleza, o Elton aí, o Elton, o Wolf tá falando. Acabou o eco, né? Obrigado, gente, obrigado. Valeu. Então, vamos voltar ao nosso assunto aqui da reflexologia, né? Ele está falando, o tema proposto era um estudo de caso, né? A respeito da reflexologia com relação ao paciente portador de câncer, né? Essa seria a nossa proposta inicial. Sim. E eu li os artigos que você me enviou, do PubMed. Eu também pesquisei alguns artigos por fora, né? E hoje nós vamos abordar isso, a importância, né, da reflexologia para esses pacientes portadores de câncer. E vamos dar uma pequena ênfase em pacientes portadores de câncer de mama. Correto? Sim. Fala um pouco para nós da reflexologia. Primeiramente, me apresentar, né? Meu nome é Regis Wolff, eu sou reflexoterapeuta já há 14 anos. Eu moro na cidade de Cotia, São Paulo. E eu descobri a reflexologia através de uma depressão. Na época eu estava com depressão, pânico, insônia. E eu não sabia o que estava acontecendo. A vida sempre era normal, né? Aí chega uma hora que a gente fica começa a passar mal, né? Não sabia cuidar da minha saúde como deveria, dormia mal, trabalhava muito e não cuidava muito da alimentação nem da minha saúde emocional, né? Nem sabia o que era isso. Uhum. E fiquei doente e comecei a pesquisar em livros, comecei a ler livros sobre saúde mental, comecei a tratar na maneira convencional. Comecei o tratamento psicológico e também o tratamento alopático, né? Procurei um neurologista, começou a me dar remédios e comecei a melhorar. Sim. Mas, quando eu encontrei a reflexologia, eu tive uma melhora, assim, muito grande. No primeiro atendimento, eu senti um alívio muito grande do que eu estava sentindo. E, por causa disso, eu comecei a estudar mais a reflexologia. Eu gostei muito do resultado e fiquei muito interessado no que tinha. Né? Eu gosto sempre de investigar mais quando eu encontro alguma coisa interessante que me ajude. Aí eu comecei a estudar mais, comecei a pesquisar sobre reflexologia. Quem me tratava na época era uma cunhada que pegava no meu pé, né? Literalmente o reflexoterapeuta pega no pé, né, Neymar? E ela pegava no meu pé e sempre que ela ia lá no Paraná, eu sentia uma melhora dos sintomas. E eu comecei a fazer o curso de reflexologia e comecei a atender as pessoas. E por causa desses benefícios que eu tive, né, na insônia, eu chegava a ficar 2, 3 dias sem dormir. E aí eu voltei a dormir normalmente, o pânico acabou. E o mal-estar que a gente sente na depressão, né, também ele diminuiu, praticamente zerou. E com o decorrer do tratamento com a reflexologia, tanto a psicóloga me deu alta, quanto o neurologista foi tirando o remédio aos poucos e me deu alta. Aí eu continuei apenas com a reflexologia. E hoje em dia, sempre que eu tenho algum mal-estar, normalmente eu trato com a reflexologia. Eu ainda uso remédios, uso o tradicional. Na faculdade a gente aprende sobre o complementar, né? As técnicas complementares. A gente, tudo se complementa, né? Então não posso dizer que uma técnica é melhor que a outra, mas todas se complementam. Mas sempre que eu tenho mal-estar, alguma coisa que me incomoda, eu mesmo pego no meu pé para sentir um alívio daquilo que eu sinto. E a reflexologia, a história dela é bem interessante, né? Tem pessoas que questionam, né? Acho que o Neymar também deve ter. As pessoas devem perguntar bastante para você, né? Qual a história da reflexologia? Tem gente que acha que veio da China, outros dizem que veio de Babilônia. Então, todos esses povos antigos utilizavam a reflexologia como tratamento. Ela se perdeu ao longo do tempo, mas pesquisadores começaram a pesquisar, arqueólogos, né? E desenterrando as tumbas dos faraós, desenterrando
as ruínas de Babilônia, também lá na China, eles descobriram gravuras nas paredes de pessoas, né, de atos médicos, né, de atos da área da saúde. E no Egito, por exemplo, até fala aqui nesse artigo, aqui, ó, diz assim, ó, a reflexologia consiste em técnicas milenares que se modernizaram ao longo dos anos. Historicamente, a medicina dos pés foi descrita por antigas sociedades, como a chinesa e egípcia, sendo redescoberta por estudiosos dessas civilizações e trazida ao conhecimento das sociedades modernas. Um desses pesquisadores foi Victor Loret, acho que é isso que diz, né, assim que fala, que no ano de 1899 escavou a tumba de Ankh-Mahor, erigida durante a sexta dinastia egípcia, no ano 2330 a.C., que posteriormente ficou conhecida como a Tumba do Médico. A tumba de Ankh-Mahor recebeu esse título por conter hieróglifos com imagens de práticas medicinais. E entre essas imagens também foi encontrado o que aparenta ser uma forma de reflexologia sendo aplicada em pacientes. Então, a história moderna, né, da reflexologia começa a ser recontada, né? Uma das histórias é essa. Né? Também no século XIX, outros pesquisadores fizeram pesquisa com reflexologia. Os índios americanos faziam pesquisa, tinham, né, lá na sua forma de tratar das pessoas, tinham pontos de reflexologia nos pés também. Então, na história, em toda a história tem rastros, né, vestígios da reflexologia ao longo da história em vários povos. E no século XX, uma pessoa que se destacou muito foi a senhora Eunice Inger, que era fisioterapeuta. Ela até publicou 2 livros muito interessantes sobre a reflexologia: História que os pés podem contar e História que os pés contam. Então, basicamente, a história da reflexologia, ela teve a participação de muitas pessoas. Aqui no Brasil, uma pessoa que se destacou muito foi o Osni Tadeu Lourenço, que foi o meu professor, foi uma pessoa que me ajudou muito nesse sentido. Tudo que eu sei sobre a reflexologia veio do Osni, né? É uma pessoa muito querida aqui no Brasil. Quem conhece ele sente muita gratidão por tudo que ele ensinou, né? Não só eu, quanto muitos outros. Ele inspirou também, né, o Osni Lourenço. Sim. E, assim, é difícil aqui no Brasil você falar de reflexologia e não lembrar de Osni Lourenço, né? Sim. A gente sempre lembra dele, ou lembra do instituto dele. Ô Regis, mas engraçado, não sei se acontece com você, acontece comigo também isso. Às vezes a gente vai atender uma pessoa, a gente fala sobre a reflexologia, eles falam assim, mas isso é uma coisa moderna, é uma coisa nova. Não é uma coisa nova, não é uma coisa moderna. É uma terapia milenar. Ela tem mais de 5.000 anos de história, né? E muita história. Só que você falou, ela foi deixando se perder ao longo do tempo, né? Deixa eu só me apresentar para quem está chegando agora. Meu nome é Neymar, sou reflexoterapeuta há 4 anos. Minha formação é superior, sou biólogo, licenciado, fui professor de biologia e sou pós-graduado em fisiologia humana, tá? E tenho curso também, curso de reflexologia podal, que eu fiz aqui em Belo Horizonte. Eu moro na cidade de Santa Luzia. Aqui nós somos, na cidade de Santa Luzia, é a região metropolitana de Belo Horizonte. Nós somos coladinhos. Tanto que aqui na minha casa, no centro, de carro, de ônibus, dá 40 minutos. É bem pertinho. E assim, voltando, né, ao nosso assunto. As pessoas acham que essa coisa moderna, isso foi inventado há pouco tempo. Quem criou a reflexologia? De onde que ela surgiu? Existe muita história, existe muita evidências, não são poucas evidências, né? E ultimamente, Regis, eu tenho percebido, tem sido criado, né, elaborado, escrito muitos artigos sobre a reflexologia podal, entendeu? Que está embasando a reflexologia podal, dando ela um destaque mais científico, né? Eu acho muito interessante, eu estava pesquisando, eu achei muito interessante mesmo. E o nosso tema de hoje, né, que a gente vai falar a respeito desses pacientes com câncer, né? Eu estava lendo alguns livros de reflexologia. O que acontece? Quando eu fiz o curso, eu terminei o curso,
e fui comprar todos os livros sobre reflexologia, comecei a pesquisar. Então, assim, achei muito livro assim, antigo, livro de segunda mão, fui comprando tudo, assim, todo livro em português sobre reflexologia, eu comprei, tem todos aqui na minha estante. E fui lendo esses livros, estudando esses livros. Eu percebi que tem autores que eles falam que a pessoa com câncer, ela não pode fazer reflexologia, o câncer seria uma contraindicação. Eu não vou lembrar agora quais os autores que eu li, mas alguns falam que sim, ou que não pode fazer, na verdade. E alguns autores falam que pessoa com câncer pode fazer reflexologia, que não existe de uma influência, que a reflexologia não vai influenciar por mal ou por bem. Ou já falam que pode fazer mal a pessoa portadora de câncer. E lendo, estudando sobre isso, eu percebi que é o contrário. A pessoa que tem câncer, ela pode ser beneficiada com a reflexologia. E os artigos que nós lemos, nós estudamos esses dias, né? Então, assim, evidências claríssimas dos benefícios que a pessoa com câncer, ela pode fazer a reflexoterapia. Na verdade é super indicado, né? Fazer reflexologia, porque pode aliviar tanto os sintomas do câncer, da dor, também os sintomas do tratamento. Se a pessoa estiver fazendo quimioterapia ou radioterapia, vai aliviar os desconfortos do tratamento. E tem também a questão emocional, porque a pessoa com câncer, muitas pessoas têm tem um paradigma que a pessoa pegou câncer e vai morrer, né? Então, muitas pessoas têm esse medo de morrer e entram em depressão, começam a ter pânico, começam a ficar muito ansiosas por causa disso. A qualidade do sono atrapalha. Então, a reflexologia na questão emocional, ela dá, além de tratar o câncer, né, aliviar os sintomas do câncer, do tratamento do câncer, ela alivia as questões emocionais também, ajuda a pessoa a ter um suporte para carregar esse fardo, né? Porque é muito pesado. Você falou da carga emocional, sem falar também que o tratamento é um tratamento muito doloroso para quem enfrenta uma radioterapia, em alguns casos, né? Em alguns casos, a quimioterapia. Quimioterapia é pior ainda, porque ela vai agir no organismo todo. Até ela chegar na célula que está ali com o câncer, né? Então, assim, ela vai causar vários efeitos adversos, né? Vários. Eu estava lendo sobre, no Instituto Nacional do Câncer, fizeram uma pesquisa em 2021, vamos falar agora especificamente do câncer de mama. Só no Brasil, no ano de 2021, tiveram 66 mil casos de mulheres, né, que descobriram, né, através de diagnóstico, de exames, o câncer de mama. Assim, é um número muito alto. É um número muito alto. E nós temos também que levar em consideração duas informações. No site do Ministério da Saúde do Brasil, fala que a mamografia, né, para fazer o diagnóstico ali do câncer, a mamografia é um dos principais, ou o principal. O Ministério da Saúde recomenda que a mulher, a partir de 50 anos, faça a mamografia, uma vez ao ano. Aí, quando a gente entra no site do INCA, da Sociedade Brasileira de Mastologia, lá recomenda que mulheres a partir de 40 anos façam a mamografia anualmente. Só que a gente sabe que a partir de 40 anos, a mulher a partir dos 40 anos, lógico que tem outros fatores, né? Não é fator idade, mas vários fatores, porque o câncer é uma doença multifatorial, mas a partir dos 40 anos de idade, é necessário que a mulher faça a mamografia. Isso segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia. Só que, ultimamente, eu estava lendo alguns artigos, algumas opiniões de pesquisadores, né, da área, o câncer está sendo cada vez mais precoce. Tem diagnóstico de mulheres de 30 anos, ou seja, uma jovem de 30 anos, uma mulher de 35 anos de idade, já também diagnosticada com câncer de mama. Então, assim, não existe uma padronização. A partir do momento que você tem uma doença multifatorial, você tem vários fatores que podem desencadear o câncer,
essa padronização de idade, a partir de 40 anos, a partir de 50 anos, isso está deixando de ser uma realidade. Infelizmente, pelo que eu estava estudando esses dias, sabe? Isso é verdade, né? Tanto que eu tratei de uma cliente que tinha câncer, né? Que passou por essa situação e ela tinha menos de 30 anos quando teve. E passou por várias cirurgias do lado esquerdo, primeiramente, né? Fez 3 cirurgias do lado esquerdo. E foi antes dos 30 anos que ela passou por essa situação. E quando eu tratava dela, com a reflexologia, ela sentia um alívio dos desconfortos, né? Tinha a questão emocional, que ela sofria muito, né? Tinha muito medo de morrer. E também tratava do câncer em si. Ela tratava, fazia uso de tamoxifeno, que ele tem sintomas semelhantes à menopausa. A mulher sente aqueles calores, sente muitos desconfortos e a reflexologia ela aliviava tudo isso, além da questão emocional e ansiedade que ela também sentia quando ela fazia reflexologia, ela sentia muito alívio. Interessante. E puxando um gancho no que você falou um pouco antes aí, a pessoa quando recebe o diagnóstico de um câncer, para ela parece que o mundo acabou. Para ela não vê mais perspectiva, né? É como se fosse uma sentença de morte. E muitas vezes não é uma sentença de morte. Nem é uma sentença de morte, na verdade. É um diagnóstico de uma doença. Que ela tem tratamento, existem medicamentos, né? Existem várias outras formas de tratar esse câncer. Então, quanto mais cedo se descobre essa patologia, mais cedo entra com tratamento e mais cedo, né, melhora esse prognóstico. O prognóstico da pessoa é melhorado. Então, assim, a gente tem, por exemplo, em propaganda, igual há pouco tempo agora, nós tivemos o Outubro Rosa, onde o foco foi grande na questão do câncer de mama. Só que a pessoa não pode esperar o Outubro Rosa para correr para fazer exame. Entendeu? Ou só lembrar todo outubro de cada ano. É uma propaganda importante, é um evento, na minha opinião, é um evento importante, mas ele tem que causar nas pessoas, nas mulheres principalmente, essa... O que eu posso dizer? Ele pode, essas propagandas, né, esse evento, né, Outubro Rosa, tem que despertar essa consciência nas mulheres. Tá? Tem um exame de autotoque. Eu estava lendo um artigo falando que aquele exame que a mulher faz do autotoque, na hora do banho, né, eu estou ali em frente ao espelho, ela consegue apalpar um caroço quando ele tem acima de 1 centímetro. Se ela tiver um caroço com menos de 1 centímetro, naquela palpação que ela faz ali em casa, ela não consegue diagnosticar, não consegue perceber nada. Então, por isso é importante, sim, fazer o exame de mamografia. Porque ele consegue detectar lá esse câncer, né, essa neoplasia, com menos de 1 centímetro. Entendeu? E a reflexologia, como você falou, a pessoa que está fazendo tratamento oncológico, o tratamento, seja ele de radioterapia ou de quimioterapia, isso vai depender de quê? Depender de qual grau que esse câncer está. Tá? E isso é o médico, lógico que isso é uma questão médica, não é uma questão nossa. Mas como a reflexologia podal, como a reflexoterapia podal, pode ajudar essas mulheres, por exemplo, a enfrentar a dor do tratamento, a enfrentar a angústia, o medo, a depressão, a ansiedade durante esse tratamento. Como assim a reflexologia? Como nós, reflexoterapeutas, podemos entrar e oferecer esse tratamento nosso complementar ao tratamento que já acontece convencional. Então, como a reflexologia pode ajudar pacientes, principalmente mulheres, durante o tratamento do câncer de mama? A reflexologia,
ela interfere na fisiologia. A gente que é reflexoterapeuta, a gente estuda muito fisiologia. Então, a gente vai, estuda o mecanismo da doença. Aí, no caso eu, por exemplo, o cliente chega lá com o laudo dos exames, eu vejo o que está afetando no corpo da pessoa, quais as áreas afetadas. Aí, segundo essas áreas afetadas, são os pontos que eu seleciono para tratar da pessoa. Aí, de acordo com o grau, os pontos que eu vou selecionar, que o reflexoterapeuta seleciona. Também a questão emocional, né? Por exemplo, sistema nervoso, sistema endócrino, sistema reprodutor, que a gente vai estimular esses pontos para que a pessoa tenha um alívio dos sintomas. Vamos supor, a mulher ela tá lá com câncer de mama e está muito ansiosa. A gente vai pegar sistema nervoso, hipotálamo, também os pontos de tensão, coluna, os pontos do sistema endócrino, tireoide, hipófise, pineal, pâncreas, baço, esses órgãos, também pontos do sistema reprodutor, ovário, o útero, para estimular o organismo a ter uma homeostase. Por exemplo, quando a gente estimula pontos do sistema nervoso, indiretamente, o sistema nervoso se equilibrando, ele colabora para o funcionamento do sistema digestório, aí a absorção melhora, facilitando, contribuindo para o processo de tratamento que a pessoa está passando. Então, se a pessoa não faz, ela fica com recurso a menos. E tanto que os estudos científicos, eles apontam para uma melhora. Todos os estudos científicos, a conclusão é que melhora, né? Tanto que a gente, como terapeuta, a gente constata isso. Como é que você está se sentindo da hora que a gente começou? Eu sempre pergunto à pessoa, antes de atender, né? Como é que você está se sentindo agora de 1 a 10, o seu mal-estar? Como é que está o teu mal-estar? Agora está 8, está 9, está 10. Aí depois no final do atendimento, como é que você está agora? Aquela hora você estava sentindo um mal-estar de nota 9. Que nota que você daria agora para o que você está sentindo? Meu mal-estar estava 9, agora está 2, está 3, depende da pessoa. Porque cada pessoa tem um organismo, né? Então, cada pessoa está num estágio. Então, de acordo com a fisiologia daquele cliente, é o resultado que a gente vai ter. Mas, normalmente, é positivo em 99% dos casos. Na verdade, não teve nenhum caso até agora que a pessoa se sentiu igual estava. Em todos os casos, a pessoa se sente melhor do que a hora que a gente começa o tratamento. Isso é importante. Importante falar sobre isso, sobre essa melhora. Igual a gente sempre fala, né, deixa bem claro para a pessoa que a reflexologia está entrando aí com tratamento complementar, né? A gente não vem substituir tratamento de ninguém. Igual, por exemplo, eu atendo muito casos de pessoas com depressão e pânico depois dessa pandemia. Mas eu deixo bem claro para a pessoa não abandonar o tratamento convencional que ela faz, tá? E a partir do momento que ela percebe melhora fazendo sessões de reflexoterapia, ela conversa com o médico dela, conversa com o psiquiatra dela, com o psicólogo dela, tá? Nós temos uma ética, né, de não entrar, não chegar, não influenciar ninguém a abandonar tratamento, de forma nenhuma. A gente potencializa, os resultados são fantásticos, tá? Eu falo por experiência própria. Eu ainda não tratei, nunca assim, cuidei, eu nunca atendi pessoas com câncer. Eu ainda não fui chamado para esse tipo de patologia, né? Mas existe um mito, né? Eu até acreditava nesse mito, que eu não tinha estudado ainda profundamente essa questão de relação de, por exemplo, não só da reflexologia, essa questão de massagem, paciente com câncer, paciente com metástase. E estudando sobre isso, né, estudando a massoterapia que eu fiz há pouco tempo agora também, a gente lê artigos, aprofunda em artigos científicos, deixa bem claro os artigos que a massagem terapêutica ou a reflexologia, qualquer manipulação que você faça no paciente que tem câncer ou que tenha metástases, não piora o quadro dele e nem piora o câncer.
Muito pelo contrário. Porque, assim, era um mito que acreditava. Falava assim, quem tem câncer, quem tem alguma neoplasia, não pode fazer massagem, não pode fazer reflexoterapia. Não. Os artigos agora, os artigos, né, recentes, dão base para que as pessoas possam ter acesso, sim, à massagem. E a massagem, assim, fisiologicamente, ela não faz nenhum mal para essas pessoas. E nem piora se ela já está com câncer. Porque acreditava-se que, antigamente, que alguma massagem, alguma manipulação no corpo dessas pessoas poderia vascularizar o câncer ali e ele espalhar ou ele aumentar de tamanho, mas chegaram à conclusão que nada, não modifica nada nessa fisiologia da neoplasia ali, no desenvolvimento dele, da neoplasia. Então, assim, é uma coisa que caiu por terra. Acreditavam-se, né? Mas aí os artigos estão aí para provar e para demonstrar que as pessoas podem sim ser beneficiadas com a reflexoterapia. Antigamente era contraindicado, por exemplo, eles contraindicavam a drenagem linfática, né? No caso Isso. de oncologia. Mas agora não é indicado, no pós-operatório, pode fazer. Tanto que eu estou aprendendo, esse semestre eu aprendi isso na faculdade, semana passada, retrasada, tive uma aula falando desse assunto. E a professora ensinou a gente como fazer os estímulos, né? Tanto como aplicar a drenagem, como a bandagem, que também é indicada para o tratamento da pessoa que está passando por essa situação de câncer. Voltando a falar sobre a questão da descoberta precoce, né? É muito importante descobrir o câncer precocemente. Essa cliente que eu atendia, ela descobriu bem cedo. E o resultado do tratamento foi muito positivo. O tratamento que ela fez, as cirurgias que ela fez, embora precisou fazer 3, mas descobriu cedo e não chegou a fazer metástase. Então ela fez as cirurgias e tomou o tamoxifeno, tomou por 5 anos, e ela está livre do tamoxifeno já, acho que 6, 7 anos, e nunca mais teve esse problema. Então é muito importante estar atento para descobrir precocemente para que não tenha um fim mais triste futuramente. Né? E quanto mais cedo o diagnóstico, melhor é o prognóstico, né? Essa frase que eu sempre falo. E outra coisa também, eu estava lendo, existe também o câncer de mama masculino, mas assim, é raro, né? Eu estava lendo sobre isso. É bem difícil, para 1000, né? Se 1000 mulheres têm, tipo um homem, 1, 2, 3 homens que vão ter nessa proporção. É muito pouco. Ô Regi, e conta um pouco assim da sua experiência quando você atendeu essa pessoa, né, com essa neoplasia. Como é que era a periodicidade das sessões? Você fazia uma vez por semana? Como é que você começou? Conta mais ou menos pra gente como é que era esse tratamento seu com essa pessoa específica. Era uma vez por semana. Uma vez por semana, às vezes 2. E às vezes não dava certo também de tratar ela toda semana também. Às vezes pulava uma semana. Mas era uma 2 vezes por semana. Às vezes uma semana não tratava. Por causa das questões de tempo, né? Às vezes nem sempre as agendas batiam. E quantos minutos de sessões vocês faziam? 45 minutos. Entendi. E isso nos 2 pés? Nos 2 pés. Eu normalmente, quando eu vou tratar, eu pego o mesmo ponto num pé e o outro no outro. Por exemplo, aqui, né? Hipotálamo, eu pego o hipotálamo num pé, depois no outro, depois a pineal num pé, depois no outro. Eu sempre vou seguindo essa sequência. Eu não trabalho um pé, todos os pontos, depois o outro. Sempre um ponto que eu pego num pé, eu pego no outro, mesma coisa. Entendi. Muito legal, Regis. E o protocolo, assim, esse protocolo, logicamente, existe um protocolo padronizado para um paciente que serve para todos, né? Por isso que é importante fazer uma anamnese bem feita, que a partir dessa anamnese bem feita, você vai saber quais pontos você vai trabalhar, corretamente? Sim, é importante a gente fazer a anamnese, porque tem a questão, vamos supor, se a pessoa está se sentindo bem durante o atendimento, a gente prioriza mais o tratamento físico, né?
se ela está com o emocional já sofrendo emocionalmente por causa do problema, né? Sentindo tristeza, ou se ela está muito ansiosa, ou se está muito estressada. Então, de acordo com o que a pessoa está sentindo, é os pontos que a gente vai escolher. Aí, por isso que é importante, o tratamento com a reflexologia, ele não é igual em todas as sessões, né? Às vezes, a gente trata de um jeito na semana, na outra a gente trata diferente, por causa do estado que a pessoa está no dia. Mas o protocolo, a grosso modo, né, da reflexologia, de reflexologia para o câncer, né, que pontos seriam? Sistema nervoso, pontos do sistema nervoso, sim, pontos do sistema imunológico, pâncreas, fígado 1 e 2, duodeno, e medula óssea, timo, rins, baço e circulação. É os pontos que a gente pegaria para tratar da pessoa com câncer. Agora, vamos supor, câncer de mama, aí a gente vai pegar na mama. Pega aqui, no ponto da mama, nos dois lados, né? Mesmo que a pessoa tenha do lado esquerdo. Sim. A gente dá ênfase do lado esquerdo, mas é importante pegar nos dois. Ah, tá, entendi. Importante isso, porque o corpo ele é tanto do lado direito como do lado esquerdo é um espelho, né? Os olhos tem de um lado e tem do outro ali, né? Logicamente. Sim. E você trabalha nesse algum ponto, alguma vez, por exemplo, como você está atendendo, alguma vez você chegou a trabalhar órgãos linfáticos ou não precisou? Então, eu trabalhava os pontos de retenção, né? Timo, baço. Também no intestino tem muitos gânglios linfáticos no intestino, né? Intestino grosso, delgado, né? A gente estimula também. A circulação linfática, né? É como se a gente fosse fazer uma drenagem linfática no corpo, mas é no pé, né? Suave, né? As canaletas aí. Igual a circulação, os mesmos pontos da circulação. Para tratar o sistema linfático. Antigamente tinha-se medo que se estimulasse o sistema linfático ia contribuir para que se espalhasse as metástases, mas as pesquisas têm indicado que não é assim. Isso mesmo. E eles que me ensinaram uma vez, falaram isso mesmo, falaram que não podia fazer a reflexoterapia, porque você poderia causar ali, intuir, né, que acontecesse a metástase, né? Pode influenciar nisso, na verdade. Então, como eu falei, alguns livros, eu comprei todos os livros de reflexologia, todos. Aí, assim, os autores, como eu falei, os autores se divergem entre eles, né? Eu acho que eu comprei tem 8 livros diferentes, de 8 autores diferentes. Eu acho que os 3 ali, ou 4, ou a metade deles, são contra o paciente com câncer fazer reflexoterapia. E a outra metade, parece que eles estão metade, sabe? De 8 livros, 8 autores diferentes, 4 é a favor e 4 é contra o paciente fazer a reflexoterapia. Então, assim, divergem. Só que os artigos vêm quebrando isso, vêm jogando por terra isso. Também são autores que já faleceram e ninguém reeditou o livro deles também. Né? Então, assim, a mensagem está ali parada, mas caiu em obsoleto, né? Sim. Porque o que acontece, né? O pessoal, o tempo vai passando, as pessoas vão estudando, vão se fazendo pesquisa para comprovar, né? Que é uma coisa que faz parte, né? Você entra numa... Quando eu comecei a estudar reflexologia, também falava, toma cuidado na hora de tratar, que você pode, dependendo dos pontos que você pegar, você pode contribuir para que ocorra uma metástase, e em vez de você ajudar, você prejudica a pessoa. Mas não é assim, né? Por exemplo, falava-se também que a gente deveria tomar muito cuidado ao tratar de mulheres grávidas, que poderia gerar um aborto, coisa que na prática nunca aconteceu, né? Não acontece, né? Eu já tratei de muitas mulheres grávidas e nunca tive problema com isso, né? E não se fala isso mais. Bom, é interessante essa questão não mudar de assunto, mas a questão da gravidez é interessante. Que a escola que eu estudei fala que mulheres grávidas até o terceiro mês de gestação não pode fazer reflexoterapia. E a partir do terceiro mês em diante,
só que liberação médica. A escola que eu estudei ensinou isso na época. Pois é, Entendeu? aí depende, né, do autor, depende da interpretação, né? Eu acho que o interessante é ir no PubMed.com ver o que os artigos falam, né? O que as pesquisas falam. Que tem muita pesquisa, eles pegam a pesquisa com grande quantidade de pessoas e a gente pode concluir fazendo isso, né? Fazendo a pesquisa. Bacana. Outra coisa que eu achei interessante também, o Regis, essa ligação, né? Essa correlação de câncer de mama e reflexologia, eu estava vendo que tem 15 artigos no mundo inteiro sobre essa temática. Entendeu? Eu estava assim, pesquisando. 15 artigos. E a maioria deles, 9 desses artigos, estão nos Estados Unidos. Depois, Índia, Grécia e Inglaterra. Então, artigos que tratam dessa questão de reflexoterapia, benefícios da reflexoterapia e pacientes com câncer de mama. Então, ou seja, nós temos 15 artigos no mundo inteiro. Assim, é pouco, mas vai melhorar. Mais artigos vão ser escritos, né? Mas o legal é que todos eles parece que falam a mesma coisa, né? A conclusão é favorável, né? A conclusão de todos eles é favorável sobre o assunto. Com E eles certeza. tiveram um resultado positivo. Né? E que eu li pelo menos 2 deles aqui, 3 deles, um está citando o outro também. Vários, um cita o outro. Beleza, Regi? Você quer alguma consideração? A reflexologia ela pode ajudar, né, na questão do câncer, indiretamente, né? Como você falou, a gente não substitui nenhum outro tipo de tratamento. Se complementa, né? Tanto que tem o nome, né? Complementar. A OMS recomenda que se utilize as terapias integrativas, também no SUS. Também tem a portaria, né? Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que defende a utilização de terapias integrativas. Deveria ter mais no SUS, talvez por um descaso das autoridades, né? Mas pelo certo deveria ter em todos os municípios, nas UBS, ter a reflexologia ou terapias integrativas, né? Mas isso tem acontecido, aos poucos está se colocando, né? Tanto que aqui em São Paulo tem alguns postos de saúde que tem terapeutas, né, de reflexologia, também tem pessoa que faz acupuntura e outros tipos de terapia. Com o tempo, eu acredito que vai se tornar público, né? Todos vão conhecer esse tratamento e vão ter acesso. Isso. O campo para atuar é muito grande, né? Sim. Por exemplo, igual essas práticas integrativas, tem a acupuntura, você tem a aurículo, você tem a reflexoterapia também. Só de ser reconhecido, né, pela Organização Mundial de Saúde como prática integrativa, já dá assim, um peso muito grande para a gente. Porque até então estava aí no obscurantismo, né? Muitas pessoas não tinham acesso à reflexologia, não ouviam falar. E muitas vezes, como eu falei, quando eu apresentava para a pessoa a reflexologia, a reflexoterapia, a pessoa falava, isso é coisa nova, isso é coisa moderna. Não é moderna, é uma coisa muito antiga, né? Uma coisa muito antiga. E está ganhando notoriedade, né? Sim. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu acho interessante que, assim, ela é uma técnica muito antiga. É moderna no sentido que o nosso corpo é um sistema de última geração, né? Não existe nada mais moderno que o nosso corpo, né? Mas ela não é nova, né? Ela tem já 5.000 anos e por existir até hoje, comprova a eficácia, embora tenha muitas técnicas que são desenvolvidas, outros tipos de técnicas, muito modernas, mas a reflexologia, embora seja antiga, ela ainda é utilizada e tem resultado. Sempre vai ter, eu creio que nunca vai deixar de existir, porque o conhecimento ele sempre vai aumentando. Então, o conhecimento de fisiologia, quanto mais a gente sabe sobre fisiologia, melhor reflexoterapeuta a gente se torna. E também a gente pode combinar com outras técnicas, né? A reflexologia podal, combinado com a auriculoterapia. Também tem os tratamentos naturais, né, que usam tratamentos à base de chá, né, fitoterapia, que pode ser combinado também. Então, a gente, como terapeuta, a gente pode combinar uma técnica com a outra, que juntas elas acabam se tornando uma coisa muito poderosa.
Também, por exemplo, a reflexologia, se a gente coloca na questão do tratamento emocional, o conhecimento de... tem um nome... psicossomática, né? Se você colocar a psicossomática, você vai pegando no pé da pessoa, você consegue dizer por quê, interpretar por que a pessoa está daquele jeito. Por que às vezes ela tem uma cólica no intestino? Talvez aquela cólica está falando de uma mágoa que ela não está conseguindo perdoar. O câncer mesmo também, né? Tem relação com mágoa. Pode ter relação com depressão também, uma raiva que ela não está conseguindo resolver. Aí o corpo acaba somatizando e trazendo um olhar diferente que a pessoa precisa trazer para a vida dela, que não é às vezes só o físico que está doente, né? Mas talvez o emocional da pessoa precisa dar uma atenção. Muitas pessoas veem a vida de uma maneira muito concreta, né? E nem sempre é assim. Talvez dá uma olhada mais emocional, sentimental para a vida. E a reflexologia pode fazer isso. Verdade. Você falou a questão de juntar mais de uma técnica, né, integrativa. Ultimamente, eu tenho atendido meus pacientes, meus clientes, eu tenho associado a auriculoterapia, na maioria dos casos que eu tenho atendido a reflexologia, tenho adicionado a auriculoterapia junto, e também os óleos essenciais. Eu tenho usado ultimamente óleos essenciais também, quando eu vou iniciar a sessão de reflexologia. Entendeu? Então, assim, eu tenho percebido um efeito, assim, muito bom. Os clientes, os pacientes estão gostando muito, estão tendo muito melhoria dos sintomas, das patologias que estão tratando, sabe? A partir desse entrosamento, dessas 3 técnicas que eu tenho usado ultimamente, que é a reflexologia, que é a principal, segundo, a auriculoterapia, e terceiro, eu tenho usado também os óleos essenciais, com um resultado muito bom, muito significativo. O óleo essencial, por exemplo, dá para colocar, tem aquele que você coloca na parede, né? Você põe lá o aparelho, ele solta aquela essência no ar, ele ajuda bastante. E misturar com óleo de coco, aí na hora de aplicar no pé da pessoa também. Eu tenho utilizado dessa forma, aí ajuda. Eu noto que o cliente gosta bastante do resultado, que relaxa mais, né? Potencializa. Até tem um artigo que eu encontrei pesquisando esses dias, o nome do artigo é Reflexologia Explorando o Mecanismo de Ação. Aí fala disso, da utilização de óleos essenciais e de cremes, que também colaboram para o resultado da reflexologia. Não é só pegar nos pontos. A gente tem que ter o conhecimento de fisiologia, conhecer os pontos, saber aplicar essas técnicas, mas tem muitas coisas que podem potencializar o que a gente está fazendo e otimizar os resultados. Verdade, muito interessante. Igual você falou, conhecer os pontos do pé, onde está cada órgão ali no pé, saber, conhecer um pouco a fisiologia, não precisa ser doutorado em fisiologia, mas tem que saber pelo menos o básico, né? E saber onde está localizado e qual a forma de estímulo que está sendo feito também. Que eu vejo assim, pessoas que falam assim, eu faço reflexologia, eu faço reflexoterapia, e sai pegando o pé dos outros de qualquer maneira, e ele sai pegando, sai apertando, sai rodando o pé, apertando o dedo. Tem o jeito certo de pegar, tem os pontos corretos, a pressão correta que você vai fazer no pé da pessoa, tem o tempo correto. Se não é pegar para fazer a pessoa que está sentindo dor, e olhar para a cara dela, ela está sentindo dor, e apertar. Isso não é reflexologia, né? Então, assim, você falou, o conhecimento ele é muito importante. E conhecer mesmo e ler. O reflexoterapeuta, principalmente quem está assistindo a gente que está começando agora na reflexologia, tem que ler, gente. Tem que estudar, tem que treinar, não é? Não é nenhum curso, assim, você fez o curso, parou de estudar, acabou, não. Porque está vindo coisas novas aí, né, Regi? Está vindo artigos sobre reflexologia, está vindo artigos embasando a reflexologia, e nós temos que estar por dentro disso, tem que estar acompanhando aí esse desenvolvimento do conhecimento, que é muito importante, né? Senão a gente fica desatualizado, né? A gente tem que sempre estar estudando e acompanhando o progresso. Quando a gente estuda, né? Vamos supor, chega uma hora que a gente começa a estudar, a gente mesmo começa a criar protocolos de tratamento, a gente mesmo começa a descobrir pontos novos, né? Começa a descobrir no atendimento a nossa experiência
acaba se tornando um conhecimento que vai abundar e a gente pode acabar compartilhando ele, né? E acabar ensinando outros. Quando a gente tem essa disposição de sempre estar estudando, sempre estar aprendendo mais. Isso. E a gente cria protocolos, cria estratégias diferentes, forma de trabalhar ali na reflexologia de forma diferente, porque ficar seguindo só protocolo, o protocolo não encaixa para todo mundo. Tem organismo que aceita o protocolo, recebe bem, responde bem ao protocolo. Agora, tem organismo de determinadas pessoas que não aceita aquele protocolo já pronto, né, Regi? Então, assim, porque é importante estudar e ler para você conseguir criar outras estratégias, outros pontos específicos que você pode pegar, né? O conhecimento, assim, é vasto. Não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça, não. Tem que ler, tem que estudar e tem que treinar. Ter preguiça vai longe, não. Em vez de perder tempo com redes sociais, né, pegar um artigo científico para ler, saber onde pesquisar também, né? Tem muita gente que às vezes, por exemplo, quando eu comecei com a internet, fazer pesquisa na internet, eu comecei a pesquisar sobre terapias integrativas e vinha muito site cético falando mal de terapias integrativas. Então, dependendo da pessoa, né, vamos supor que se ela pesquisa só porcaria, ela vai vir aquilo. Eu no começo, né, como era principiante, acho que o Google me julgou como uma pessoa que ia gostar de ver porcaria, né? E me apresentou esse tipo de coisa. Mas tem sites específicos para isso, né? O PubMed.com, tem Lilacs, Vireme, o Cielo, né? Então a pessoa pode pesquisar nesses sites para obter conhecimento, que é um conhecimento comprovado, né? Pesquisas feitas já. Aí você pega aquilo, aprende e aplica no uso terapêutico e vai começar a ter resultados. E sair fora do Wikipedia aí. E assim, até para a gente ter conhecimento para falar com outros profissionais também, né? Senão a gente fica só no básico. A gente acaba passando vergonha na hora de conversar com os profissionais. E também, se ficar só no básico também, você não está fazendo reflexologia, você está fazendo massagem nos pés. Eu deixo bem claro, gente. Eu deixo bem claro. Reflexoterapia, reflexologia, não é uma simples massagem no pé. Igual eu falei, não é pegar, sair massageando o pé de qualquer jeito. Não é isso. Isso não é reflexologia. Reflexologia é feita com entendimento, ela é feita com clareza, ela é feita com raciocínio. Você tem que conhecer um pouco de fisiologia humana, conhecer a anatomia humana, a conhecer onde estão os órgãos do pé. E isso é reflexologia. Saber o que você está fazendo. Né? Não é uma simples massagem de pé, é uma massagem de salão de beleza, não. É totalmente diferente. É uma coisa mais científica, é uma coisa mais apurada. Reflexologia é uma coisa muito séria. E o interessante, por exemplo, vamos supor, a gente está trabalhando, eu comecei agora, eu não sei, tem muita coisa que eu ainda não aprendi, mas vamos supor que aparece um caso difícil. Como que a gente deve encarar isso? Um desafio? O que isso vai agregar para mim? Talvez uma doença um desequilíbrio, um problema que eu nunca tratei. O que eu poderia fazer com relação a isso? Pegue a nota e faz pesquisa sobre o assunto. Por isso que eu falo que é entender de fisiologia. Você chega lá, pesquisa um artigo científico sobre aquele problema. Aonde que afeta no corpo? Aí pega aqueles pontos que afeta no corpo, anota. Aí pega os mesmos pontos na reflexologia. Se você não sabe os pontos, conversa com outros terapeutas. Normalmente, outros terapeutas não escondem conhecimento. Eu converso com outras pessoas que sabem mais que eu, algumas pessoas que sabem menos que eu me procuram também, e a gente vai trocando, né? O profissional, ele não esconde conhecimento, né? Ele não é uma pessoa que esconde conhecimento. Então, a gente deve perguntar para quem sabe mais, ou se precisar fazer um curso também. Tem muitos cursos de reflexologia aí que pode ajudar. O Neymar mesmo tem o curso dele. Pegou pagando, hein, né, Regi? Sim. Regi, eu lembro, quando eu iniciei na reflexologia, assim, eu tinha pouco tempo, você me ajudou muito, cara. Eu sou grato muito grato a você por isso, você me ajudou muito no início. Eu lembro que eu falava assim, Regi, eu tenho um paciente que eu vou tratar isso aqui, como é que eu faço? Me ajuda aí, qual o ponto que eu pego? Você lembra disso? Você me ajudou demais, só. Eu sou muito grato, eu
Eu não esqueço, sabe, as pessoas que me ajudaram. Eu sou muito grato mesmo, de coração. Eu lembro. Obrigado pelo reconhecimento. Não esqueço não, de É jeito um nenhum. prazer, é sempre um prazer ajudar. Mas você é um mestre da reflexologia. Obrigado. Não vou falar monstro, não fica feio, né? Né, Red? Vou Sim, falar que ele é um monstro da reflexologia. obrigado. Tá tranquilo, Red. Manda alguma consideração final assim pra gente encerrar essa live nesse domingo? Se suponhamos aí que você esteja passando por esse problema, né? A reflexologia, ela pode ajudar, né? Pode procurar a gente, procure outros terapeutas, né? Que talvez você mora longe da gente, né? Mas procure aí na sua região um terapeuta, um reflexoterapeuta, chame ele para conversar, né? Pergunta sobre, fala do seu problema, o que você está passando. E procure ajuda, né? Vai agregar, vai ajudar a se tornar mais suportável. Por exemplo, muitas pessoas entram em desespero. Já tratei de pessoas desesperadas por causa dos problemas que estavam enfrentando, né? E me procuraram e conseguiram superar esse desespero e enfrentar o problema. Então, pode aliviar muito o sofrimento que você está passando, o medo, a ansiedade que você está passando por causa do seu problema. Então, se você está passando por isso, procure um reflexoterapeuta que vai agregar muito ao que você está fazendo. Não vai substituir, mas vai ajudar você a carregar esse fardo e ele vai se tornar mais leve. Com certeza. Verdade, Regi, muito importante você falou. A reflexologia ela vai ajudar não só no físico, mas como também no emocional. Então, assim, se alguém está nos assistindo aqui, ou conhece alguém que está passando por um momento, recebeu um diagnóstico de câncer, igual nós falamos no início da live, o diagnóstico de câncer não é um atestado de óbito, ele não é um atestado de uma sentença final, é um diagnóstico de uma doença. Então, há tratamentos. Então, se você conhece alguém que faz tratamento convencionais, quimioterapia, radioterapia, né, e quer potencializar os tratamentos, quer sentir menos enjoo, menos ansiedade, menos insônia diante desse tratamento, que às vezes é muito invasivo, né, procura um reflexoterapeuta, faça uma terapia complementar, converse com o seu médico, ele vai apoiar, ele sabe que é uma coisa séria, que a reflexoterapia é uma coisa que tem embasamento científico, tem artigos que embasam a nossa técnica, e nós estamos aqui para ajudar. Tá? Nós temos, podem entrar em contato também com quem mora em São Paulo, com o Regis, está aqui conversando comigo na live, quem mora aqui em Belo Horizonte, região metropolitana, pode conversar comigo. Aqui tem uma menina que comentou aqui, o Regis, até um pouquinho para cima aqui, a Gaia Terafon aparece aqui, ó. Ela é minha aluna do meu curso de reflexologia podal. Ela atende lá na Bahia. Então, se tem alguém da Bahia aqui nos assistindo, procura lá o Instagram dela aqui, ó, Gaia Terafon. A Sandra, ela é minha aluna, está fazendo um trabalho excelente na Bahia lá, ok? Ela tem um espaço lá muito legal. Fazendo uma propaganda aqui, viu, Ré? Que legal. E tem uns alunos meus aqui do curso online que tiveram todo o apoio durante o estudo deles. O WhatsApp me chamava, eu respondia. Eu tenho minha apostila, eu tenho minhas videoaulas. Tá? É um curso simples, mas eu deixo o aluno pronto para atender. Ok? E cada dia a gente aprende um pouco mais. Eu não sou o pai da reflexologia, não sei tudo da reflexologia, mas sempre estou estudando, sempre estou procurando estudar. E um ajudando o outro. Igual você mesmo, Recha, me ajudou muito. De coração, você me ajudou demais. No início, as coisas que eu não sabia, ponto que eu pegava, não pegava, o Recha me ajuda aqui, como é que faço aqui, qual ponto, como é que eu pego, como é que eu aperto. Você me ajudou demais da conta. Ajudou muito. Nós mineiros falam isso, demais da conta. Obrigado. Beleza? Agradeço a vocês que nos assistiram aqui. Regi, obrigado mais uma vez por aceitar o meu convite. Agradeço. E tirar seu tempo para me ajudar aí. Quem chegou na live agora, quiser ver a live completa, eu vou salvar ela aqui e vou colocar no meu canal do YouTube também. Quem quiser assistir desde o início. Ok? Nós falamos muita coisa interessante aqui. O Regi falou muita coisa importante. O nosso tema foi sobre câncer. O paciente com câncer pode fazer
reflexoterapia, e nós demos uma ênfase a pacientes com câncer de mama. Ok? Quem perdeu a live aí, daqui a pouco vou colocar no canal do YouTube, vou colocar o link lá no meu Stories para vocês acompanharem, tá ok? Ed, brigadão, viu? Eu que agradeço, até. Boa noite. Bom dia. Precisar, é só chamar. Obrigado. Boa semana para vocês. Obrigado. Tchau. Obrigado, pessoal. Com Deus.